Olá, boa tarde. Hoje, dia 2 de dezembro de 2020. Ó, já tô sonhando aqui com outras datas. 5 horas da tarde. Mais um dia de entrevista aqui no nosso projeto. A professora quer saber. Olá. Olá, todo mundo que tá chegando. Gosto de gente pontual, gente. Muita coisa. Hoje a gente vai falar com a doutora Carolina Albuquerque, que vai falar com a gente sobre o recurso administrativo no INSS, conselho recursal, algo assim que, sabe, é bicho-papão para muita gente. A gente vai aqui conversar com ela e eu já vou recebê-la, porque aí a gente já vai. Deixa eu ver se eu consigo vê-la aqui, né? Vitória, Vitória, muito bom. Vou fixar esse comentário aqui, tá? Vamos ver se eu consigo convidar a doutora Carolina. Vamos lá. E é isso, gente. Dezembro já chegou, né? Ontem a gente não fez live, mas dezembro já tá aí. Hoje é dia 2, hoje é aniversário da minha irmã. Ontem foi aniversário do professor Paulo Cosme, lá da instituição. Hoje é aniversário do meu sogro. Dezembro tem esse mês é aniversário ainda da minha mãe. Muita gente. Vamos aguardar a doutora Carolina entrar. Hoje a gente vai falar sobre o recurso, né, o conselho recursal e as características do recurso administrativo, né? Oi, aniversariante! E processo administrativo uma área... Olá, doutora! Olá, tudo bem, professora? Tudo Tudo bem? certo? Me ouve Tá bem? me Me vê ouvindo bem? bem? Perfeito. Tá me ouvindo também bem e me vendo? Sim, sim. Tudo certo. Tá muito Tá. bonito. Tá? Aqui no Ah, Rio de Janeiro, obrigada. em cima do fogão aceso, né? Então, eu tô mais. Imagina. Eu tava preocupada porque o meu vizinho de cima começou um barulhinho. Eu disse: "Ai, meu Deus do céu, tomara que ele pare para ninguém não dar interferência". Mas é uma felicidade muito grande eu estar aqui, uma honra. Já agradeço antecipadamente novamente esse convite. Fico muito contente. Eu falei para ti por mensagem, falo aqui publicamente. Eu acho que a Cris já está aqui. Se é Sim. amiga da Cris, é minha amiga também. É uma amiga que eu tenho muito carinho, muita admiração, uma grande professora. Foi minha professora e eu me espelho assim nela desde que a conheci. Então é uma alegria muito grande eu estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela presença de quem está entrando. Sim, a Cris também foi minha professora. Eu acho assim difícil quem não foi aluno da Cris, né? Porque como ela começou a dar aula muito nova, né? E assim, dar aula no Brasil todo, acaba que assim, você encontra com uma pessoa e acaba que começa a conversar, daqui a pouco eu fui aluno da Cris. Ah, eu também. E aí, Eu digo que eu tenho a honra de ter sido aluna e fui madrinha do casamento dela. A gente formou assim uma amizade e é de longa data. Então, tenho ela no meu coração. Obrigada, ela tá aí. E assim, que responsabilidade, professora, eu falar para ela aqui na frente dela, mas vamos lá. Eu não, mas ouvi, o nosso eu, lema é os bons passam por aqui. Então, você oh, está aqui. Mária, imagina, obrigada pela oportunidade. Ó, quero dar aqui também os meus agradecimentos aqui, a doutora Edinair, lá de Rondônia, está aqui com a gente. Obrigada. Gente, assim, os nomes vão passando e às vezes a gente não dá conta de acompanhar e conversar. Então, Justamente. não se sintam desprestigiados, mas a honra é nossa. O projeto, a gente já está caminhando para a live número 100, né? Nós estamos aqui desde 6 de abril fazendo esses encontros, já tem muito conteúdo, e a Pró-Reitoria de Extensão, que abraçou o projeto, a gente tem a Vitória que está aí, já colocou o, o enunciado da gente hoje, a nossa bolsista. Sim, Então, assim, é um projeto bacana, nós vamos certificar, né, todo mundo. E é só, assim, dá muito trabalho, porque a gente tem que fazer uma agenda constante, mas é muito gratificante. eu imagino e parabenizo vocês pelos projetos. Eu já acompanhei, até vi algumas lives. Eu acho que essa divulgação e a difusão do conhecimento, a divulgação da universidade, do trabalho de vocês é muito importante. O tema de hoje
é um tema que talvez muitas pessoas ainda não conhecem, não tiveram a oportunidade de saber o que é o Conselho de Recursos. Já outros aqui, eu acredito que já têm esse know-how, já têm essa experiência, expertise no direito previdenciário administrativo. Então, eu até digo, peço um pouquinho de paciência para quem já sabe, para que a gente deixe aí todo mundo na mesma página, né, professora? Para que todos entendam o que é o Conselho, enfim. Todos os detalhes que a gente vai tratar aqui. Boa tarde a todos, doutora Josi, doutora Vitória, né? Sejam bem-vindas. Só vou fazer a apresentação formal para ficar registrado. Claro, tá? Fique à vontade. A doutora Carolina Albuquerque, ela está presente na vida da gente, né? Com muitas aulas, com muitas palestras o tempo inteiro, né? Mas ela é conselheira também do Conselho Recursal da Previdência Social. E a doutora Carolina é assim, um nome de referência, porque sempre que tem algum congresso importante, sempre que tem um momento de difusão de conhecimento, ela está presente, sobretudo, para dar esses esclarecimentos do processo administrativo. Então, é uma honra para nós a sua presença aqui, e eu sempre digo que é um ato de generosidade, porque hoje em dia lazer é não ter telefone e computador perto. Verdade. Né? Assim, outro dia eu comprei um kit de bordado. Né? Tô voltando a bordar, porque não tem nada mais que tá me relaxando. Então, eu tenho que bordar, costurar, fazer essas coisas antigamente, né? Tá certo, bem que tu fazes. Tem que fazer isso mesmo. Eu tô precisando, tá chegando o final do ano e é muita informação. A gente tem que relaxar a cabeça mesmo. Hoje só foi um estresse porque o MEC colocou uma portaria dizendo que as aulas já voltariam presenciais em janeiro. Agora a portaria já caiu. Então, a gente fica nessa oscilação de, né? Montanha-russa legislativa durante o dia, né? Melhor acho que olhar de noite. O que aconteceu de... Mas, professora, eu digo que embora seja um acúmulo, a pandemia, para mim, parece que eu trabalhei mais, um volume muito grande. Eu acho que essa proximidade, esse período tão difícil fez com que a gente se aproximasse de pessoas que talvez a gente não tivesse oportunidade. Então, a gente tem que ser grato, né, a essa oportunidade de estarmos aqui longe, mas muito perto, né? Perto, né? Verdade. Mas vamos lá. Doutora, o processo administrativo, ele é, assim, o bicho de sete cabeças para muitos advogados. Porque o advogado, ele pensa, sobretudo aquele que ele não é aquele advogado, né, que a gente chama de raiz no previdenciário, né? Ele fala assim, vou judicializar, deu negativa, vou judicializar. Aí a gente fala assim, às vezes vem para mim, não, colega, o que eu faço na justiça? Eu falo, mas por que você vai para o judiciário? Ah, não, mas é porque não vai dar e nada. Eu falo, calma, gente, existe toda uma estrutura montada de um processo administrativo que você pode esgotar e, de repente, você vai ser muito mais bem sucedido. Só que desconhecimento gera prejuízo, gera perda de tempo e de tudo mais. Acho que a gente pode começar com com as nossas indagações aqui, que isso é só um bate-papo bastante... né, leve, e se a doutora pode colocar para a gente o que é o CRPS, que é o Conselho Recursal de Recursos da Previdência Social, e onde que são interpostos esses recursos. Podemos começar por aí? Eu digo, assim, vou ser redundante, vamos começar do começo para que todos entendam, porque ainda há muita dúvida, doutora. Eu ouço muito as pessoas falar, Carol, eu não vou protocolar um recurso lá no INSS se é ele mesmo que vai julgar. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente que o CRPS é o Conselho de Recursos da Previdência Social. O que é esse órgão? Ele é um tribunal administrativo. Cada composição de julgamento é representada por toda a sociedade. Como por toda a sociedade? Eu, por exemplo, sou representante classista dos trabalhadores. Então, em cada composição, a gente tem um representante do governo, das empresas e dos trabalhadores. É esse órgão colegiado, essa composição, seja em primeira ou segunda instância, que vai fazer a análise do recurso que é interposto pelo segurado. Aquele segurado, então, que teve uma decisão negatória lá no INSS, foi indeferido o seu benefício, ele, ao invés, como você mesmo já colocou aí muito bem pontuado, ele não precisa correr para o Poder Judiciário. Eu acho que essa cultura da judicialização, doutora, eu percebo que aos poucos está diminuindo. As pessoas estão conhecendo o Conselho de Recursos
e estão tentando, né, pela via administrativa. Eu sempre digo que o Conselho de Recursos é uma instância a mais. Seria uma chance extra antes de ajuizar uma ação. Então, ao interpor esse recurso, vai ser analisado por esse órgão colegiado. Então, para a gente deixar bem claro aqui, o INSS e o CRPS são órgãos distintos, né? O CRPS, atualmente, ele é vinculado ao Ministério da Economia e ele não está também, doutora, outro ponto importante que a gente fale aqui, vinculado às normativas do INSS. E aí também já abro um parêntese e deixo aqui a sugestão que, embora tem muito profissional que tenha temor da instrução normativa número 77, ali tem muitos pontos que são favoráveis ao segurado, que podem ser usados, né, a favor do cliente que representa, enfim. Ah, Carol, mas completando a pergunta, mas como que o CRPS julga seu protocolo lá no MNSS? Vamos lá. A gente tem 3 meios de protocolo. Pode ser feito pelo meu INSS, pode ser feito pelo SAG, que é aquele sistema onde há cooperação técnica da seccional, da OAB, né, com o INSS, ou ainda fazer o agendamento pelo 135. Outro parênteses que eu faço aqui, doutora. O INSS ele faz esse processamento, ele envia esse recurso ao CRPS, mas conhecer ou não do recurso é uma prerrogativa do Conselho. Então, o INSS ele não pode obstar essa ida do recurso, embora a gente tenha aí, que eu acho que não cabe pelo tempo a gente entrar nesses detalhes, das alterações do decreto 10.410 de 2020, né? Que foram alterações prejudiciais. Mas, de uma maneira geral, para que todos entendam, este é o Conselho de Recursos, né? É um tribunal administrativo representado por toda a sociedade. E também faz essas decisões, como ele é representado por toda a sociedade, faz com que as decisões sejam mais justas. Eu diria até mais próximas à realidade do segurado. Eu acho que para a primeira pergunta, tem mais alguma dúvida, algum questionamento em relação a isso? A senhora, de repente, a doutora pode completar dizendo a respeito desses prazos para essa interposição desses recursos. O que a gente pode falar? Ótimo. Aqui já vem uma grande diferença, eu digo, com o Poder Judiciário. Opa! Estão conseguindo me ver aqui? Tá? Sim. Tá ótimo aqui. Então, o primeiro, assim, eu digo, o primeiro diferencial do Poder Judiciário já é o prazo. A gente tem um prazo estendido dentro do processo administrativo recursal. São 30 dias para interpor o recurso, contados da data da ciência da decisão, seja aquela decisão lá do INSS, ou seja da ciência do acordo que é proferido pela primeira instância, que seriam as juntas. Porque depois da primeira instância, se você ainda não estiver com, dizer que você não se satisfez com a decisão da junta interpor um recurso à Câmara de Julgamento. Com exceção de matéria de alçada, que eu dou é quando se trata de benefício por incapacidade, né? Hoje o auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo, se tratar de controvérsia que envolve a incapacidade laborativa daquele segurado, né? Então o prazo é 30 dias. Fazendo a ressalva também que há também uma diferença pior em relação ao judiciário, é que esses 30, como o prazo ele já é mais, vamos dizer, elastecido, em dia corrido, né? Não é em dia útil. Então, a gente tem essa diferença. Com a mesma regrinha de excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final. Então, são 30 dias para que haja a interposição desse recurso. Certo. Já agora, tem uma pergunta. Eu estou vendo essa pergunta ali. Se alguém quiser colocar pergunta, eu vou pedir para apertar essa interrogação aí que tem na tela e mandar a pergunta, porque aí ela fica mesmo guardadinha. Porque senão ela pode correr o risco de subir e a gente perde a pergunta, né? Agora, doutora, se perder o prazo, não há chance do recurso Desculpe, deu uma falhadinha para mim. Tá. Se a pessoa perde o prazo, que a gente falou do prazo, tem alguma chance ainda desse recurso ser conhecido?
Então, quem está assistindo a live da professora está tendo a oportunidade aqui de uma dica de ouro. De repente, essa pessoa está com um processo lá na sua mesa, um profissional, um advogado aqui nos assistindo, e se interessou, viu com outros olhos a fase recursal dentro do processo administrativo, que não sabe que, poxa, já passou os 30 dias, perdi o prazo. Calma que a gente tem uma boa notícia. Caso tenha passado o prazo e você tem um caso em que há o direito líquido e certo, o conselheiro ele pode relevar a intempestividade, conhecer do recurso e, de repente, até conceder o benefício, se, claro, o segurado tiver direito. Mas aí o que é, Carol, esse direito líquido e certo do segurado? É quando o advogado ou segurado ele interpõe um recurso com provas robustas de que aquele direito ele está evidente por algum motivo o INSS indeferiu. Então, a partir do momento que você tem um caso em que não é necessário o conselheiro, né, o CRPS, o órgão julgador, solicitar diligências para instruir o processo, porque esse processo, eu diria assim, ele veio redondo, né? Ele veio completo, a prova está evidente daquele direito, o conselheiro, sim, pode relevar a intempestividade. Eu vou dar um exemplo bem rápido, para que fique bem, assim, palpável, né, a explicação. Um caso, por exemplo, de um contribuidual, que o INSS reconheceu um período posterior, por exemplo, a 2003 a 2007, tendo em vista que não constava no marca de extemporaneidade desse período. O que o advogado ou segurado faz com este caso? Ele junta no recursos provas de que ele prestou o serviço a determinada empresa. Aqui eu estou dando um exemplo de contribuinte individual, prestador de serviço. Ele junta esta prova, recibos, contrato de prestação de serviço, enfim, provas cabais de que houve o exercício ou prestação daquela atividade. O que acontece? O conselheiro relator, ele recebe esse recurso, com esses documentos ele pode relevar a intempestividade. Porque o INSS poderia ter diligenciado, por exemplo, e não fez. Mas o profissional ou o segurado se adiantou e já trouxe isso ao recurso. Essa prova capaz de a gente, até nesse caso, conceder o benefício se esse período era o que faltava, né, para preencher os requisitos de uma aposentadoria, por exemplo. Então, é bem importante essa informação, professora. Agora, e se o segurado, né, se o advogado não se atentou ao prazo, de repente recebeu já fora do prazo, porque às vezes ele já recebe do cliente, né, ou algo fora do prazo de recurso, e ele não se atenta a essa possibilidade e ingressa com uma ação judicial. Nesse caso, o que acontece se já houver um recurso administrativo? O que acontece nesses casos em que existe a judicialização, até mesmo por houve uma demora, vou entrar logo com uma ação? Quando acontece a ação e existe recurso, doutora, o que acontece na vida do próprio? Então, e essa é uma pergunta muito importante, porque a gente entende o desespero, eu diria assim, do advogado. A gente está vivendo, a professora acompanha, é atuante, sabe que a gente vive tempos difíceis dentro do INSS, né? Isso eu digo que já vem se formando, não agora. A pandemia foi a pá de cal para tudo isso. Mas vem aí fechamento de agências, se aposentando, mudança de sistema dentro do conselho, a reforma da Previdência que não estava adaptado ao sistema para suportar a reforma da Previdência, eu digo, com alteração legislativa. Então, isso ocasiona uma série de transtornos para o profissional que está ali cuidando com tanto zelo daquele processo do seu cliente. Porém, naquele desespero, ele está assistindo a live, ele já tinha ação, eu vou interpor o recurso. Calma. A partir do momento que há uma ação judicial com o mesmo objeto do recurso interposto lá para o CRPS,
há uma renúncia tácita. Isso é o que diz não só a Lei 8.213, mas também o Decreto 3.048 de 99, como o próprio regimento interno do CRPS, que é a portaria número 116 do antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, é a portaria de 2017. Por quê? Porque não é possível uma decisão administrativa se sobrepor a uma decisão judicial. Esses dispositivos, a impossibilidade de conhecer do recurso, justamente para que não haja uma decisão conflitante entre a via administrativa e a via judicial. Sugestão. Você é procurado por um e comenta que já interpôs uma ação judicial, de repente, de um outro benefício. Eu vou dar um exemplo, professora, desculpe, de um benefício por incaparária. Que às vezes a pessoa pede 1, 2, 3, 4 vezes. Ela continua, permanece incapaz e vai pedindo. E aí, esse segurado chega lá na mesa do seu advogado, coloca lá os documentos em mãos e comenta por alto que teve uma ação judicial. Só que o advogado nem se atenta. Para ele se adiantar e ele encurtar o julgamento, ele pode fazer uma pesquisa ou consultar o seu cliente. Mas de que ação se trata? Que ano que você propôs essa ação? Por quê? Porque você já pode comprovar no recurso, mediante uma movimentação processual, que aquela ação que ele propôs não tem o mesmo objeto daquele recurso atual. Isso você ganha meses para facilitar aí, eu digo, a análise do relator. Porque muitas vezes o relator do processo, professor, ele não consegue, nos sítios dos tribunais, encontrar a movimentação processual, ou vamos dizer, as peças processuais na movimentação processual. Desculpe, a movimentação se consegue, mas a peça processual, indicando qual é o objeto, não se tem. Então, ele vai ter que baixar aquele julgamento em diligência para solicitar a peça para comprovar que não tem o mesmo objeto. Olha o tempo que se perde. Nesse sentido, o advogado aqui que está nos ouvindo, né, o profissional, ou de repente eu imagino que deve ter algum estudante interessado na área, que já fique atento a essas peculiaridades e já se adiante para que o seu recurso tenha um julgamento mais célere. Né? Se todos colaborarem, eu digo assim, né? Se todos colaborarem, seja advogado, segurado, o INSS, o conselheiro, a gente vai ter aí uma efetividade melhor nos processos previdenciários. Eu sempre falo, né, que tem colegas que às vezes vêm conversar comigo, eu falo com eles assim, mas você informou isso em petição? Não, mas eu nem juntei petição, eu só fiz o pedido. Eu falo, mas aí você está querendo também que ele entre num quarto escuro e saia tateando para achar as coisas, né? Justamente. A petição é um siga aqui, é tipo um joguinho de setas, né? Ela vai por aqui, tem aquele joguinho que a gente tem que vai preenchendo as casinhas. A petição tem que ter esse. Eu falei, não é porque quem está lá não sabe, é porque você sabe do que você quer. E o outro não precisa adivinhar. Aí, eu não sabia que podia juntar a petição. Falei, olha só, o advogado está mais do que presente no processo. Se não for para isso, o segurado faz. Se for só preencher cadastro, né? E isso são detalhes que podem fazer diferença no êxito, né, professora? Então, tomar cuidado com esses detalhezinhos, porque fazem muita diferença. Agora, professora, esses julgamentos, eles são públicos? São públicos e eu diria que aí está quando a gente fala dos julgamentos públicos, a gente está falando já da sustentação oral. Eu digo que a sustentação oral, professora, é uma ferramenta, assim, muito eficaz para tirar o processo da vala comum. Porque a gente tem aí na ordem de repente, por sessão, em torno de 300 processos para julgar. Né? É óbvio que o conselheiro ele vai estar atento e vai tomar o cuidado de julgar adequadamente, analisar cada um daqueles processos, que por conselheiro é em torno de 100, mas você fazendo uma sustentação oral,
você pode trazer informações que, de repente, passaram despercebidas pelo colegiado, né? Atualmente, em razão da pandemia, a gente só tem a possibilidade de fazer a sustentação oral por videoconferência. Mas o regimento interno, ele prevê que também pode ser presencialmente. Porém, atualmente, né, as secretarias das unidades julgadoras, das juntas ou das câmaras, elas não estão, né, não tem como funcionar em razão da pandemia. Então, o que acontece aqui? É um detalhe importante. Eu posso pedir depois de que eu interpus o recurso, não na peça recursal? Pode. Quando é presencialmente, você pode fazer esse pedido da sustentação oral até antes do início da sessão de julgamento. Já por videoconferência, você tem que fazer um pedido até 72 horas antes, de repente no processo, ou você manda um e-mail para a unidade julgadora. Quem tiver interesse aí em saber os e-mails e os telefones das unidades julgadoras, depois eu me disponho a passar, porque é público. Se você até digitar CRPS lá no Google, você já vai entrar no site e já tem esse organograma. Então, assim, mas como é que eu vou fazer? Você vai receber um e-mail da secretaria daquela unidade onde o seu processo está sendo julgado, com um link de acesso, e lá no dia da sessão de julgamento, você vai ter 15 minutos para discorrer sobre suas alegações, trazendo pontos que você julgar importantes para que você tenha êxito naquele pedido. Professora, eu vejo assim uma ascensão e uma crescente das pessoas que estão utilizando não só advogado, mas o próprio segurado. A gente tinha em média aí por sessão, eu digo da minha realidade, né? 2 a 3 pedidos de sustentação oral por sessão de julgamento. Na última, em novembro, nós tivemos 13. Olha o aumento. Então, as pessoas, justamente, as pessoas estão vendo a importância de utilizar dessa ferramenta para, de repente, tirar o seu processo daquele montante lá que está sendo julgado no dia da sessão, né? Então, pense bem, utilize, perca a vergonha, né? Porque o processo administrativo, ele é regido aí pela informalidade, não tem aquela formalidade toda do judiciário. Então, comecem a exercitar, né, a utilização desse instrumento tão importante. Eu já tive a oportunidade de fazer presencialmente, já tive a oportunidade de fazer por link e já também por aquele sistema da televisão, né, que antigamente, porque no Rio de Janeiro tem juntas, aí você vai para ali para poder, antigamente aparecia os conselheiros juntos. Agora também já fiz por link, cada um pedacinho da tela, cada um um cantinho, isso, né? Isso aí. Que a gente tá fazendo. E assim, resultados bastante positivos, até de converter aquilo em uma diligência, de uma nova apresentação de documentos, o que me dá mais fôlego, porque a gente não tem aquela, como no aspecto judicial, aquela parte de saneamento esgotada, né? Encerrou, né? Tá certo que agora o decreto vai falar em documento novo, mas se esse documento tivesse pontuado lá atrás, não é tão novo assim, a gente pode conversar. Professora, esse decreto é de chorar, né? É de chorar. Oh, meu Deus. Mas vamos seguindo. A minha esperança é que, como ele vê, ele pode ir, né? Então, assim, a gente fica nessa, né? Os decretos vêm, bom. Mas vamos lá. Então, já que a gente está falando de decreto, a pergunta, né, cruel, é possível juntar documentos novos e fazer novos pedidos durante a instrução processual? É de se esconder mesmo, professora. É com dor no coração que eu digo que eu sempre disse que essa possibilidade é a cereja do bolo do processo administrativo. Porque sim, é tanto a Lei 9784 de 99, que rege os processos administrativos no âmbito da administração pública federal, como o regimento interno do CRPS, prevêem que é possível juntar novos elementos, solicitar perícias, fazer novos pedidos até antes do início da sessão de julgamento. Vejam só a diferença gritante, eu diria assim, do Poder Judiciário. Porém,
nós tivemos aí uma alteração significativa no que diz respeito a essa possibilidade, com as alterações trazidas pelo Decreto 10.410 de junho desse ano. Né? A gente tem aí, se não me falha a memória, o artigo 176, parágrafo 4º, e com ele vem o artigo 347, que eu acho que é o parágrafo 4º também. Eu não sei se é o parágrafo 6º do 176 ou o 4º, eu não me recordo agora. Que diz o quê, professora? Que se forem juntados novos elementos após a interposição do recurso, os efeitos financeiros se darão lá para a data do protocolo. Então, a gente tem aqui que ter um cuidado redobrado. E eu digo que é um retrocesso esse ponto do decreto, embora tivemos alterações muito positivas. Para mim, esse ponto é um retrocesso. Por outro lado, a gente tenta a alteração que mostrar a importância do advogado especializado, de você que está aí nos assistindo, tentando cada vez mais se especializar nessa via administrativa, para fazer não só o recurso destruído, com todos os documentos já lá no pedido, para que você não corra esse risco de ter que juntar um documento posteriormente e os efeitos financeiros, né, desse benefício serem alterados. É claro que eu vejo a gente tem que ter olhos de cuidado para essa alteração. Eu digo que cada caso vai ter que ser analisado individualmente, professora. Porque se de repente a gente observar numa análise que aquele documento deveria ter sido pedido pelo INSS e não foi, seria um novo documento? Não abriu exigência nenhuma, né? Silenciou. Justamente. E aí, é um novo documento? Entendo que não. Mas isso tem que ser analisado no caso concreto. E aí é uma opinião, obviamente, particular minha, não do Conselho de Recursos. Eu estou falando aqui uma opinião, né? Por isso, o cuidado da devida instrução processual desde o início. Advogado, se atente para todos esses documentos para que você não corra nenhum risco posteriormente. Mas é claro, só ratificando, se for necessário a juntada deste novo elemento, é sim possível o início da sessão de julgamento. Aí também vale aquela ponderação do advogado, né? Que é melhor a concessão do benefício, ainda que com alteração, do que uma discussão, né, que vai levar ao prejuízo total. Então, às vezes, você também tem que fazer frente ao seu cliente e dizer para ele, olha, infelizmente, isso vai ter que ser dessa forma, né, e não, porque esse documento só foi conhecido agora, é mais do que justo. Mas, doutora, esse julgamento que é feito pelo Conselho, né, esse julgamento do recurso, ele é estritamente com base nos pedidos feitos ou ele pode ser de outra forma? Porque as ações judiciais, a gente tem aquele vínculo do juiz ao pedido. Ele não pode ir além, ele tem que estar ali, né? Nem ultra, nem fita, nem extra, nem nada petita. Agora, e o INSS? Ele pode se mexer de ofício em razão do não pedido meu, mas ele reconheceu a situação? Eu já só quero agradecer o querido Dr. Fred, que me corrigiu. É o parágrafo 6º. Eu não tinha certeza se era o 4º ou 6º, é o 176, parágrafo 6º, e o 347, parágrafo 4º. Obrigada, Dr. Fred. Que honra a sua presença aqui. Uma responsabilidade grande. Ele é um advogado muito atuante. E vamos lá. Como a professora já bem colocou aí, que no judiciário, o juiz ele está dispor ao que foi pedido naquela petição, em respeito ao princípio da demanda, né? Ele não pode julgar, vamos dizer, ultrapetita, porque é uma decisão ultrapetita no judiciário, ela é recorrível. Já em razão do efeito devolutivo, professor,
o conhecimento integral passar para aquela unidade julgadora, seja a junta ou a Câmara. Carol, mas eu não consigo entender isso na prática como acontece. Vamos a um exemplo para que a gente elucide melhor essa situação. Um segurado que, de repente, faz um pedido, professora, de um enquadramento. Eu dou esse exemplo porque eu acho que é bem fácil de visualizar. Ele pede um enquadramento aí de um período de 97 a 2000, lá no INSS. O INSS indefere esse pedido e ele, depois que viu a live, o advogado que viu essa live, resolve interpor um recurso ao CRPS. O conselheiro relator, ele tem por obrigação olhar todos os documentos que foram juntados naquele processo. E aí, professor, ele se depara, esse conselheiro, com uma carteira de trabalho em que há ali um vínculo que não foi observado pelo INSS e que é possível um enquadramento por categoria profissional. Uma atividade que está ali e é enquadrável com base nos decretos, né? Então, ele pode fazer, além daquele enquadramento do período de 97 a 2000, mas também o período que está em carteira e seria cabível enquadramento por categoria profissional, em razão desse efeito devolutivo que o CRPS, no caso aqui a junta, tem. O conselheiro, então, tem a obrigação de fazer uma análise, vamos dizer, integral de todos aqueles documentos. Agora, também tem um lado negativo dessa história, né, que a gente tem que esclarecer, que é a reformatio impejus, a reforma para pior. Agora eu vou dar um exemplo contrário. A junta enquadrou esse período, de 97 a 2000, e o INSS faz um recurso especial à CAGE. Quando chega na CAGE, a CAGE observa, a Câmara de Julgamento, que é a segunda instância recursal, para quem não tem contato, né, com a matéria ainda, ela observa que por algum lapso ali, a junta não enquadrou aquele período que seria enquadrável por categoria profissional. O que essa Câmara faz? Além de repente, não aceitar os argumentos do INSS para desenquadrar aquele período, ela reforma para pior e enquadra um período que nem sequer era objeto do recurso do INSS. Olhem a diferença que a gente tem aqui em relação ao Poder Judiciário. Então, é muito importante, então tem que tomar muito cuidado também com o que se vai pedir e talvez evitar trazer períodos, temas e, vamos dizer, assuntos que já não são mais controversos, que já foram decididos pelo INSS. Porque se percebe muito que, às vezes, o advogado ele faz pedido que já foi decidido pelo INSS favoravelmente ao segurado. Então, só leve realmente para o recurso assunto que ainda há controvérsia, né? Doutora, a gente está com algumas perguntas, mas eu acho que sim, vamos esgotar as nossas e depois a gente passa para os convidados, pode ser? Claro, eu estou preocupada até com o tempo e caso não dê a questão das perguntas, eu fico à disposição, né? Pode me... Claro, se não for pergunta de cunho pessoal, obviamente, se for em relação ao processo, não há problema. Me disponho aqui a ajudá-los no que for, até onde está o meu limite, né, professora? Tá bom. Mas vamos seguir então. Mas e depois que é proferida uma decisão, ainda que em sede de recurso e tal, é cabível algum tipo de incidente, né? Como a gente chama no processo, quando a gente estuda lá com o professor Carlos Barbosa Moreira, nas sociedades recursais, a gente tem algum tipo de incidente que a gente pode manejar ainda depois dessas situações? Sim, existem, e o regimento interno, ele não chama de incidente, né? A gente chama de incidente porque é o meio mais comum de se chamar realmente o embargos, a revisão de acordo. Mas o regimento interno, ele fala que são procedimentos. A partir do momento que é emitida uma decisão, né, proferido aí um acórdão pela junta ou pela Câmara,
O advogado, o segurado, ele ainda tem a possibilidade de fazer oposição de embargos de declaração, quando há obscuridade, contradição, ambiguidade, por exemplo, omissão. O prazo para oposição dos embargos de declaração, olha a diferença, é de 30 dias. Nossa, olha, só tem 5, né? Justamente. E ainda, caso haja erro material, você também pode opor embargos. O erro material seria, por exemplo, um erro de grafia, ali de digitação. E o erro material é a qualquer tempo. Vejam só. Além dos embargos, há um outro procedimento ou incidente, como vocês queiram chamar, que é a revisão de acordo. A revisão de acordo, o prazo para se suscitá-la, né, é no prazo decadencial. A revisão de acordo, ela pode ser utilizada não só pela parte do processo, mas como também pelo órgão colegiado que emitiu a decisão. Ele pode rever de ofício a sua decisão quando, por exemplo, o acordo infringir algum dispositivo de lei ou decreto. Por quê? Vem um parênteses aí, professora, outro, né? Também muito importante. Não adianta o advogado se aventurar no Conselho de Recursos, por exemplo, com pedido da revisão da vida toda, desaposentação. Por no Conselho de Recursos, as decisões elas têm que estar em consonância, em respeito ao princípio da legalidade. Então, tem que se cumprir o que está na lei e no decreto. Outra situação que também é possível, a suscitação aí da revisão de acordo, é quando o acordo não respeita um enunciado do CRPS. E aqui eu acho que é muito importante a gente falar dos enunciados. Por que os enunciados? Porque os enunciados vinculam o conselheiro na sua decisão. Advogados, procure se atentar para o contido nos enunciados. No ano passado, professora, no dia 12 de 2019, que eu digo que é o fatídico dia 12 de novembro, da data da promulgação da reforma. Eu estava na Espanha. Oh, que maravilha! Foi publicado no CRPS 16 novos enunciados. Cada enunciado trata de um tema, seja rural, contribuinte individual, reafirmação da DER, enfim, vários temas aí da matéria previdenciária que são tratadas nesses enunciados, os quais estão separados por temática e por incisos. A partir do momento que o advogado, o segurado, enfim, ele tenha conhecimento do enunciado e ele solicita a aplicação daquele enunciado, desde que, obviamente, aquele enunciado se aplique ao caso concreto que ele está representando, o conselheiro tem que conceder o benefício com base naquele pedido. Porque ele vincula. Então não adianta, de repente, o advogado encher o recurso, professora, de jurisprudência, que não vai adiantar. Às vezes, em 1 a 2 páginas, o advogado consegue, citando aquele enunciado, fazer diferença no resultado do seu processo. Então, esses seriam os procedimentos, né, os incidentes que se tem. Meus alunos costumam dizer que eu costumo falar em 15 minutos o que teria sido dito em 3 horas, né? O que eu falo é isso, acabou. Aliás, verdade. Eu meio por aí também. Mas, professor, quais são em relação para aquele advogado, ainda que não está muito, para aquele estudante que está entrando nessa área, porque a gente tem, assim, os nossos formandos lá da universidade, até por conta da professora Cristiane Musso, que além de chefe de departamento, ela é professora e ela dá essa disciplina também. Então, imagina quantas pessoas, quantos estudantes lá, eles não se despertam para o interesse da advocacia previdenciária. Então, até para eles também, que estão interessados em começar nessa seara, né, e que até nem exige a advocacia de fato, mas o advogado ali ele tem até mais condição. Mas, para aquele que ainda não está muito convicto, quais são as vantagens do processo administrativo e do processo judicial, um em relação ao outro? Olha, eu já falei algumas aqui, quem está aí anotando, não se perdeu, já falei algumas
eu digo que eu sou uma entusiasta do processo administrativo e principalmente do CRPS. Levanto a bandeira. Uma delas, eu vou citar até aqui a frase do professor Zambiti, que eu tenho uma grande admiração. Ele diz que a busca da verdade real é o mantra do processo administrativo. Carol, o que significa essa busca da verdade real? É aquela obrigação do conselheiro, né, do INSS, enfim, de diligenciar em busca da devida instrução processual. É claro que agora, né, a busca da verdade real, que eu digo que é a outra cereja do bolo, né, eu já tinha dito sobre a juntada dos novos documentos, também fica um pouco comprometida aí com as alterações do decreto. Porque a partir do momento que há diligência, pode ser que seja juntado um novo documento. E isso pode afetar os efeitos financeiros. Então, uma diferença, eu diria a primeira diferença é a busca da verdade real aqui dentro do conselho, já no judiciário, está adstrito aquelas provas que foram, então lá é a verdade formal, né, em relação à instrução processual. Uma outra diferença, professora, é que no CRPS, quando há uma decisão de última e definitiva instância, o INSS não judicializa. Ele acata a decisão. Às vezes, o que tem acontecido é com muito atraso, a gente sabe, né? Existe até aí um procedimento, uma reclamação que pode ser feita, caso não cumpra a decisão no prazo de 30 dias, que esse é o prazo previsto para o INSS cumprir. Mas ele cumpre aquela decisão e não judicializa, diferente do Poder Judiciário, em que às vezes aquela decisão vai se postergando com vários recursos, né? Há uma outra diferença bem bacana também, que também seria um procedimento, que eu digo que é o advogado criar sua própria jurisprudência administrativa, que é feita através do pedido de uniformização de jurisprudência no caso concreto. Quando há divergência entre os acórdãos das juntas, quando se tratar de matéria de alçada, que eu comentei, ou entre esses e as resoluções do Conselho Pleno, ou quando há divergência em matéria de direito também entre os acórdãos das câmaras e entre esses, né, os acórdãos e as resoluções. E também a professora que trouxe essa diferença muito bacana em relação até ao prazo dos embargos, 5 dias no judiciário, e dentre tantas outras que eu já estou preocupada com o tempo, consegue falar minuciosamente de cada uma, mas por alto seriam essas. A doutora Josi está fazendo várias anotações. Que bom, doutora. Fico contente. De fato, a gente tem o tempo contra a gente aqui, né? Mas já são 47 e eu tenho que perguntar à doutora se a doutora autoriza que essa live deixe de ser live, passa a ser uma save, né? Ela passa a ser salva. Claro. Fique à vontade. Tranquilo. Porque até aquelas pessoas que depois têm muita gente depois fala assistir depois, né? Porque na hora, às vezes, a pessoa está trabalhando e tudo mais, né? E sem contar que as lives que são salvas, elas vão para o nosso canal e irão para o canal da instituição, o canal oficial da Pró-Reitoria de Extensão, da Proeste. Então, todas serão institucionalizadas. Então, quando fizer a busca, vai aparecer lá no canal do YouTube da instituição. Então, olha, desculpa interromper, mas muito obrigada, doutora Edna. O Carlos me ajudou. Nossa, eu não tenho nem palavras para agradecer. Conheci também pela Cris. Assim, uma pessoa fantástica. Obrigada por quem acompanhou. Fico muito feliz se eu pude ajudar, né, em algum detalhe. Mas ainda há tempo de a gente fechar, não há mais tempo, né? Sim, não, dá tempo. Eu só vou fazer a nossa foto oficial para salvar aqui. Oh, tá? Que maravilha. Vamos nos arrumar aqui. Não, eu já estou largada aqui na buraqueira, aqui, não tem jeito. Imagina. Tá ótimo. Isso. Deixa eu fazer outra, porque acho que você piscou. Peraí. Bem comum, professora. Vamos lá. Agora ficou ótimo. Eu tenho um olhinho pequenininho e quando sorri, ele fecha sempre. Ativei os comentários. Já estou bem acostumada. Só vou dar uma olhadinha nas perguntas, ver se tem alguma coisa. Olha, a live ficará gravada? Sim. Temos um prazo de 30 dias certo para o conselho.
E já falou sobre uma outra pergunta aqui, que o Carlos perguntou sobre o Reformar Se Pedes, tá? Eu não vou repassar a pergunta. E caso alguém queira ser conselheiro, o Carlos está perguntando, né? O Carlos Vinícius, aí o pupilo da professora Cristiane. Ele quer saber se caso alguém queira ser conselheiro, como é que faz, né? Então, primeiro de tudo, Carlos, tem que ter uma indicação sindical, né? Uma representação sindical. Eu te confesso que agora a gente está num período de transição e é tudo muito novo até. Eu estou no conselho desde 2015. Já passei por 2 reconduções. A gente passava por prova, né? Tem uma prova oral, tem análise curricular. Tem que ter aí essa indicação sindical, seja um sindicato de empresa ou de trabalhadores. Agora, com a formação da escola do CRPS, esse conselheiro ele vai passar por curso, por provas também. É todo um critério diferenciado. Vai ser estendido também a vigência do mandato desse conselheiro de 2 para 3 anos. Então, a gente série de alterações. E, assim, também tem que ter formação jurídica a partir das próximas contratações, tanto para a junta quanto para a Câmara. É uma seleção bem séria, né, que a gente passa, tanto na primeira entrevista, quando você entra, como também nas reconduções. Eu digo que eu sou prova disso porque já passei por 2, a gente realmente tem uma análise. E quem está no conselho, além de fazer essa entrevista, vai passar por uma análise quantitativa do processo, dos processos que julgou. Se cumpriu lá aquela meta que tem que cumprir e se os votos estavam adequados, obviamente, né? Porque senão não tem sentido manter aquele conselheiro que não está dentro do padrão. Tomara que eu tenha essa... Obrigada, doutora Lídia, doutora Iva. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome, porque às vezes ali tá tudo junto, eu não sei se é exatamente. Mas muito obrigada pela presença de vocês. Doutora, quero agradecer demais aqui essa passagem no nosso projeto. Eu sempre digo que os bons passam por aqui, vai ser capa do livro, assim, os bons passam por aqui. Eu fico honrada. E a gente sabe que ajudou nesse momento e vai continuar ajudando, porque tudo que a gente consegue salvar, a gente deixa de legado, né, de informação, de conteúdo, e é muito bacana. Né, e digo sempre que todo mundo que passa aqui passa a fazer um pouquinho parte da história da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né, a gente tem esse carinho. Quando vier ao Rio de Janeiro, seja bem-vinda para conhecer tudo aqui, que é muito lindo. E eu quero te devolver a palavra por 3 minutos, e a doutora pode aproveitar, ou dando alguma dica de um bom recurso, ou falando qualquer consideração que a doutora ache pertinente, e a gente tem ali uma margem de tempo para salvar. As suas palavras agora. Tá certo. Eu prometo que serei breve. Eu já percebeu que eu gosto de falar. E falar em Rio de Janeiro, eu digo que eu tenho uma relação muito forte com o Rio. Eu acho essa cidade sensacional. Embora a gente saiba que há muitos problemas, como em todas as outras, eu acho essa cidade assim, um privilégio de quem mora aí, porque é uma cidade realmente abençoada por Deus, linda demais. E para finalizar, eu já falei de tantas dicas e sugestões. Quem sou eu para dizer alguma coisa, como tem que o advogado fazer o recurso? Mas a gente acaba tendo na prática ali a expertise de ver o que torna mais ágil o julgamento. Recursos mais sucintos, professora. Tem advogado 20, 30 laudas de recurso. Recursos sucintos. Quando fizer um pedido de um reconhecimento de atividade rural, facilite, circule, porque às vezes é documento antigo. Onde está lá especificado, de repente, que ele era lavrador ou lavradora, né, ou trabalhador rural. Coloque em ordem cronológica. Faça o pedido de reafirmação genérico e não específico. Por quê? Porque às vezes o advogado coloca a data exata e por um dia não se pode deferir o benefício. Então são cuidados que o advogado pode ter, mínimos eu diria assim, mas que fazem total diferença no julgamento e eu digo na agilidade do relator analisar aquele caso. Né? Eu fecharia com essas dicas. Mais uma vez, eu agradeço de todo o meu coração.
Foi um prazer isso para mim, uma honra muito grande. Contem comigo sempre. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, fico à disposição. E continue seguindo aí o projeto maravilhoso da professora, porque vale muito a pena. Eu tenho acompanhado e vale a pena. Obrigada mais uma vez pela sua generosidade em me ouvir, professora. Não, que isso. A gente é que cresceu mais um pouco. A gente vai sair hoje mais alto daqui. Que Muito maravilha. obrigada. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Quando vier ao Rio de Janeiro, estamos aqui, tá? Que a gente pode passear. E eu sei que a professora Cristiane Luz também vai te receber com muito carinho, né? Porque ela adora uma festa, né? Mas a pessoa recusa, não pode receber ninguém, está sofrendo. Muita saudade dela. Muita saudade. Então, assim, muito obrigada, um grande beijo para todos, né? Vamos deixar a live salva e amanhã a gente está aqui com a doutora Zenaide, que a gente vai falar um pouquinho sobre inventário. Ok, gente? Muito obrigada, doutora Carol. Fique com Deus. Obrigada. Amém. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.